quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 46. Eu vou ler só o versículo 10. Na versão tradicional das Bíblias diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Na NVI diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. Eu quero falar um pouquinho sobre a ideia de que Deus nos socorre nas nossas batalhas da vida, né? Nas nossas guerras diárias. E eu queria especificamente fazer aqui aplicações dentro dos conflitos familiares, né? E pensando nesses conflitos familiares, eu gosto muito daquele filme Quarto de Guerra. Esse filme, o Quarto de Guerra, traz um enredo, né, dramático dos conflitos familiares e tem despertado até pessoas que não professam a fé cristã, porque é um filme muito interessante. Só que, resumindo o filme para você, a trama fala sobre Tony, né, e Elizabeth, dois personagens, um casal que vive ali um duelo, uma crise conjugal interminável, e até que uma senhora aparece, chamada Dona Clara, que é uma nova cliente dessa Elizabeth, e a desafia a Elizabeth a mudar a postura, né? Desafia ela a guerrear pela sua família, a batalhar pela sua família. E batalhar de que forma? Através da oração, através de criar um quarto, né, chamado, é por isso o nome do filme Quarto de Guerra, onde ela poderia lutar e batalhar, né, pelo seu lar, pela sua família. Antes, essa Elizabeth, ela usava as armas carnais, né, para tentar lutar a favor da sua família. Mas a partir do momento que ela passa a usar a fé dela, né, e o quarto de guerra na oração, e mudanças de condutas, né, estratégicas, o jogo parece que vira batalha, ali começa a ver o agir de Deus na família dela e uma grande transformação acontece ali no casamento, na família. Nesse filme a gente aprende que a família é um campo de grandes batalhas, né? Talvez você aí que está nos ouvindo, cada um tem um drama para contar, né? Um drama de uma batalha, de uma crise, às vezes conjugal, uma rebeldia de filhos, né? Separações, crise financeira, doenças, depressões, ou até mesmo pessoas externas, né? Que às vezes se infiltram na nossa família e traz problemas. Então a gente sabe que todos esses conflitos, irmão, eles são potencializados pelo diabo, nosso adversário, e que ele não gosta da família, então ele quer destruir as famílias. E essas batalhas, irmãos, necessitam de armas específicas, né, para a gente lutar nessas guerras, nessas batalhas. Como Paulo disse em Efésios 6,12, a nossa luta, né, não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra os poderes da força do mal. Esse Salmo 46 é um salmo que é um louvor, né, um hino dos filhos de Corá, que era da descendência levítica, né? Então, esse Salmo 46 como se fosse um hino. Por isso, parece aqui nesse salmo que ele foi composto em meio a um contexto de guerra. Por quê? Porque nesse salmo, se você observar, ele tem algumas expressões típicas de guerra. Ele fala de refúgio, fala de fortaleza, ele usa a expressão de o Senhor dos Exércitos. Ele fala aqui também no versículo 9 que dá fim às guerras, que ele quebra o arco, a lança, despedaça a lança, destrói os escudos. Ou seja, um cenário, algumas figuras que representam uma guerra. Alguns estudiosos sustentam que talvez ele foi composto pelos levitas, né? Como eu disse, dos descendentes de Coré, que descreve a batalha do rei Josafá. E faz muito sentido, embora não há uma comprovação, eu possa afirmar que o Salmo foi composto nesse contexto de Josafá, eu não posso afirmar isso, mas é muito interessante a gente ler com esse pano de fundo. É muito interessante. Depois convido você a fazer isso. Então, nesse cântico, o salmista ele apresenta o Senhor dos Exércitos, aquele que socorre o povo, seu povo, no enfrentamento das batalhas. Então, eu queria falar basicamente sobre isso, que podemos contar com o Senhor em nossas batalhas, em nossas guerras. Nós podemos contar com o Senhor nas nossas guerras. Mas o que o Senhor ele pode oferecer a cada um de nós no meio das nossas batalhas e guerras diárias, ou no meio da família? Então, eu queria aqui separei aqui três
coisas que podemos contar com o Senhor. Em primeiro lugar, podemos contar com o seu socorro fortalecedor. Versículo de 1 a 3, acompanhe comigo, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre, ou socorro bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Embora estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Até aqui. O salmista utiliza, como eu disse, expressões que são comuns a um contexto de guerra. Refúgio, que é abrigo contra o perigo. Fortaleza, que é um lugar de proteção contra os ataques do inimigo. Então ele usa o refúgio, fortaleza e socorro. Ou seja, no meio das nossas guerras, irmãos, podemos contar com o socorro fortalecedor de Deus. Tá? Como que eu poderia aplicar? Nos momentos mais angustiantes e tenebrosos da nossa vida, irmãos, nós podemos nos refugiar em Deus. Como diz uma canção da Heloísa Rosa, que ela diz o seguinte: há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti. Esse lugar é no Senhor. É quando nós podemos, no meio de uma tensão, de uma guerra, de uma luta, de uma batalha, e talvez você esteja aí no meio de uma batalha, de um enfrentamento, o convite da palavra de Deus é mostrar que o Senhor é esse nosso refúgio, quando nós podemos nos refugiar em oração, nós podemos dobrar os nossos joelhos, nós podemos derramar as nossas lágrimas e nos sentir seguros, amparados, refugiados, auxiliados e fortalecidos em Deus. É nesse lugar onde nós somos fortalecidos. Lembrando aqui da experiência de Josafá em 2 Crônicas 20, no versículo 1 e 2, ele recebe a notícia que está vindo um exército que ele não pode vencer e que é impossível Judá vencer aquele exército. E aí é muito interessante que no versículo 3, o que Josafá faz? Se refugia em Deus, ele vai orar, ele vai clamar, ele vai se colocar diante do Senhor, porque ele está diante de uma guerra que não há como vencer. Irmãos, isso significa dizer que você e eu podemos nos refugiar e nos fortalecer interiormente no Senhor, sermos fortalecidos no Senhor através da oração. Não importa o que você esteja passando a nível familiar, as crises, as batalhas, a luta pode estar doendo, pode estar machucando o seu coração, mas você tem um lugar de refúgio. É no Senhor, é em oração, é de joelho dobrado. Busque a Deus nesse tempo, se refugie nele nesse tempo. Mas, em segundo lugar, o que o Senhor pode oferecer aos seus filhos no meio de uma guerra, de uma batalha? Em segundo lugar, o Senhor pode nos oferecer a sua presença sustentadora. Primeiro, ele pode oferecer socorro fortalecedor e agora o Senhor pode nos oferecer a sua presença sustentadora. Olha o versículo 4, acompanhe comigo. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam e reinos se abalam, ele ergue a voz, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Glórias a Deus por isso. O que o salmista descreve, ele descreve um Deus como um rio. Ele usa a expressão de que Deus está no meio da cidade, quando ele diz no versículo: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Descreve Deus como um rio no meio da cidade. E o que um rio no meio da cidade confere? Confere bênção para o seu povo. Confere sustento para o seu povo. É a presença de Deus no meio daquela cidade, trazendo bênção e vida. É o Senhor dos exércitos, aquele que está conosco. O Deus que se revela como aquele que está presente na cidade através de um rio que confere vida. Mas ele também está presente como um general de guerra, pronto a dar comando, pronto a dar direção. Ele está conosco. Amados irmãos, essa presença sustentadora ilustra muito bem, se aplica muito bem a nós,
a figura do Espírito Santo, que Jesus disse que ele é o Consolador, é aquele que nos dá direção, é aquele que nos acompanha em todos os momentos, ou na dificuldade, na dor, na batalha, na guerra. E eu queria te dizer isso, isso é promessa de Deus. Mesmo que você esteja enfrentando o vale sombrio, mesmo que você esteja passando por tribulações terríveis, guerras e batalhas que você talvez não esteja suportando, uma coisa é real, é verdadeiro, o Espírito Santo está contigo, o Senhor está contigo. Lembrando das palavras de Isaías 43, quando passares pelas águas eu estarei contigo, quando passares pelo fogo não te queimarás, ou como o salmista 23, no Salmo 23, quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria porque eu sei que tu estás comigo. Essa certeza sustentadora que nos sustenta no meio da guerra, no nosso meio, trazendo direção, sustento. Então fique tranquilo, Deus vai fornecer uma saída para você. Deus vai fornecer e vai te sustentar com a sua presença, com o teu espírito. Terceiro, o que o Senhor pode oferecer aos seus filhos no meio de uma guerra, de uma batalha? Terceiro, o Senhor pode nos oferecer o seu agir soberano. O seu agir soberano. Acompanhe comigo o versículo 8 e 9. Ele diz, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo até aqui. O salmista fala do poder soberano do Senhor que pode desfazer a guerra, que pode acabar com a guerra. É aquele que destrói as armas, que quebra o escudo, que quebra os carros de guerra, que quebra toda a ferramenta preparada contra o seu povo. É aquele que pode dar fim à guerra e trazer paz para o seu povo. Vamos ilustrar com o caso de Josafá novamente? Depois que Josafá se refugia em Deus e começa a orar, um profeta se levanta no meio do povo e diz, Josafá, a vitória do Senhor. Essa guerra não tereis que pelejar, porque é a batalha do Senhor. Apenas louve, apenas adore, porque o Senhor vai dar vitória. E quando você lê essa passagem, irmãos, você vê que exatamente há um embaraço no meio dos inimigos, e os inimigos eles tiram as suas vidas, né, entre eles, e realmente o povo de Deus tem paz porque Deus quebrou o arco, Deus quebrou a lança, Deus despedaçou os carros. E eles viram aquele livramento e viram toda aquela maravilha do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é soberano e ele pode agir de maneira sobrenatural, de maneira soberana, trazendo paz, trazendo calmaria, desfazendo as armas satânicas contra a família, contra as nossas vidas. É ele que pode fazer. Somente ele que pode dar fim à sua luta, à sua guerra que você está enfrentando. Ele pode desfazer aí toda a ferramenta preparada contra ti. Ele é soberano e tem poder para isso. Tudo está nas mãos do Senhor. Confie, portanto, nesse tempo, meu irmão, de que ele vai agir. Ele vai dar fim a essa guerra. Ele vai trazer paz à sua casa, à sua família, à sua vida. Ele vai fazer. Ele vai agir no tempo dele. Porque ele é soberano e ele age no meio das nossas guerras. Mas sabe qual é o segredo? O segredo foi o versículo que eu li introdutoriamente. O segredo para a gente ver todo esse livramento, todo esse fortalecimento, todo esse sustento, todo esse agir de Deus no meio da guerra, sabe qual é o segredo? O segredo é o versículo 10. O versículo 10 que nós lemos, que ele diz, parem de lutar, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Pare de lutar. Sabe o segredo, o que Deus está falando no nosso coração? Deus está dizendo, pare de tentar agir segundo o seu braço, segundo a sua força. Pare de tentar argumentos. Pare de ficar tentando dar murro em ponta de faca. Pare de ficar tentando convencer e ganhar a briga, na disputa. Largue, pare de lutar com suas armas carnais. Voltando para o filme, a Elizabeth, que seguiu o conselho da Dona Clara, quando ela fez o seu quarto de guerra, de oração, de intercessão, e ela abandonou todas as armas delas carnais, a partir daquele momento, ela começou a obter vitória, a família dela foi abençoada. É assim que nós precisamos fazer. Foi o que Josafá fez. Em 2 Crônicas 20:17,
o profeta disse, olha, abaixe a espada e levante o louvor. A arma de batalha vai ser o louvor, não é a arma. Não é a sua arma, Josafá. E Josafá obedeceu e ele teve um grande livramento. O segredo para a vitória nessa grande guerra e batalha que nós não temos condições de lutar é largar as nossas armas carnais e permitir o agir de Deus na nossa história, na nossa família, na nossa vida. Saber que eu sou Deus, eu serei exaltado em tudo que você está passando, mas você precisa tomar uma decisão hoje. Largue a sua arma, abandone a sua arma, vá para o joelho, vá para a oração, lute com as armas espirituais de Deus. Vá para o seu quarto de guerra, vá para o seu lugar secreto, busque se fortalecer em Deus, deixe que Deus seja o seu rio e passe, e você sinta a presença dele poderosa, e deixe que você vai ver o agir de Deus, e o Senhor será glorificado através da sua vida. E no momento, nessa guerra, o Senhor será glorificado, porque ele vai te dar uma vitória e você vai glorificar o nome dele. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.